Muito bem-vindos a esse canal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre o livro de Judas. Vamos nos aprofundar um pouco sobre este livro que pouco é pregado e pouco é comentado, mencionado nas igrejas, nas reuniões. Precisamos nos atentar a algumas verdades que estão aqui nesse livro que, por sinal, é um livro maravilhoso, que tem a sua particularidade por ser um livro com um nome que nos faz lembrar daquele personagem que traiu a Jesus. Só que eu já quero deixar algo muito claro, que você vai se surpreender com o estudo do livro de Judas. Vamos lá. O último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, e o livro de Judas é um livro antes do livro do Apocalipse. O que nós precisamos nos atentar, primeiramente, é a ideia, o modelo, o caráter desse escritor por nome de Judas, porque as suas características, o seu caráter tem muito a ver com aquilo que ele escreve e vice-versa. Nós precisamos entender de antemão que o autor Judas vem de uma palavra grega, esse nome, que é Judá. É um nome comum entre os judeus do século I. Logo a gente pensa naquele Judas que traiu a Jesus. Só que na Bíblia, apenas no Novo Testamento, cerca de 8 Judas são citados, apenas no Novo Testamento. E o que me faz sentir interesse em me aprofundar, entender, analisar, examinar acerca desse livro, é que 2 desses 8 citados no Novo Testamento por nome de Judas, 2 desses Judas são discípulos de Jesus. E essa referência está em Lucas capítulo 6, verso de número 16. A identificação de quem é esse Judas, ela começa no versículo 1. Livro de Judas, versículo 1, que está escrito: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aqui nesse primeiro trecho nós entendemos que Judas é um servo de Jesus, é irmão de Tiago. Quem é esse Tiago, a qual Judas logo cita no primeiro versículo do seu livro? Esse Tiago você sabe quem é. É o irmão de Jesus, filho de Maria. Logo, Judas, sendo irmão de Tiago, ele também é um irmão de Jesus. Então nós já quebramos algo aqui, que esse Judas não é o Judas que traiu a Jesus. Esse Judas aqui não é o Iscariotes. Esse Judas aqui é o Judas, irmão do nosso Cristo. Há algo muito interessante nesse livro que, apesar da sua brevidade, porque é um livro muito breve e pequeno, contém apenas 25 versículos, esse livro, essa epístola foi usada por sua óbvia ortodoxia e valor. É um livro muito valoroso. Alguns questionamentos sobre a posição canônica do livro de Judas surgiram por causa da sua literatura apócrifa. E nós podemos nos atentar aqui a alguns versos que vai nos fazer lembrar dos livros apócrifos. Você pode ler aí, e se você tiver com sua Bíblia, os versos 9, 14 e 15. O que diz o verso 9? O verso 9 cita o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Isso é algo que está escrito nos livros canônicos. Verso 14 e verso 15. O que diz? Relata sobre um pouco das profecias de Enoque. Olha o que está escrito no verso 14. E destes profetizaram Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras e impiedades que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Alguns trechos dos livros apócrifos são citados aqui no livro de Judas. Então, nós já desvendamos aí um segundo segredo sobre o livro de Judas. Um outro detalhe que nós temos que nos atentar acerca desse livro maravilhoso, que é o livro de Judas, é que existem possíveis menções desses escritos pelos pais apostólicos, por aqueles que vieram antes de nós, pelos fundadores de alguns ensinos, de algumas doutrinas. Eles usavam lá nos tempos passados essas citações de alguns versículos do livro de Judas. E eu posso citar aqui para vocês alguns pais apostólicos que fizeram uso dessa literatura. O primeiro pai apostólico, Clemente de Roma, o pastor de Hermas, a epístola de Barnabé, que são datados em 150 depois de Cristo. Preste atenção que eu vou te revelar aqui mais um segredo sobre este livro maravilhoso. Os estudiosos afirmam que a datação da escritura dessa literatura do livro de Judas foi escrita no ano 65 depois de Cristo. Anote isso, guarde isso, porque é uma bela referência para usarmos aí numa aplicação, talvez numa escola dominical, talvez num culto de doutrina. É muito bom, porque quando você tem o conhecimento da datação de algum escrito, isso te faz ir mais a fundo em buscas arqueólogas acerca daquele tratado. Existem dentro desse livro de Judas dois temas centrais, dois tópicos que Judas deixou para os crentes da sua época e para nós também. O primeiro tópico é sobre o perigo dos falsos mestres. É isso mesmo, o perigo dos falsos mestres. E esse tópico, ele começa no verso 1 até o verso 16, onde Judas vai tratar sobre os falsos mestres que estavam adentrando na igreja e fazendo ensinamentos muito ao contrário daqueles ensinamentos que Cristo deixou para a igreja. Eram mestres que estavam pregando libertinagem, eram mestres que estavam trazendo ensinamentos ao contrário daquilo que é princípio de Cristo para a sua igreja. O segundo tópico e o tema central desse livro é sobre o dever de lutar pela verdade da palavra de Deus. E esse tema segue-se do verso 17 até o verso 25, onde Judas deixa alguns ensinamentos para alimentar os cristãos e entenderem a sua vocação, que é de combater a mentira pela verdade. Se existe algo que pode vencer a mentira, é a verdade da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo João deixou escrito para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que está acontecendo aqui nesse livro de Judas não é nada diferente do que acontece nos nossos dias atuais. Homens e falsos mestres que têm entrado nas igrejas, mentiras como se essas mentiras fossem verdades, e aniquilando, colocando em último plano a verdade das Escrituras Sagradas. Como servos e servas de Deus, nós precisamos estar muito atentos. Aquilo que o apóstolo Paulo diz para nós, que o obreiro, ele deve se apresentar aprovado. E um detalhe que o apóstolo Paulo deixa nesse ensinamento é que um obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Uma ferramenta que vai te fazer vencer as mentiras, os falsos ensinamentos dos falsos mestres, é a verdade da palavra de Deus. A mentira cai por terra onde tem verdade da palavra de Deus. Deus está contando nesses últimos dias com pessoas compromissadas com a sua palavra, pessoas que manejam bem. Os maiores criadores de alguma coisa que impactou a sua geração foram homens cristãos que manejavam bem a palavra de Deus.
Pela Bíblia, eles conheceram sobre a ciência. Pela Bíblia, eles conheceram história. Pela Bíblia, eles conheceram a filosofia. Pela Bíblia, eles conheceram sobre empreender grandes negócios. Precisamos pegar o conselho que Davi deixou no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por que Davi usou essa expressão de lâmpada para os meus pés? É porque Davi era pastor e tinha conhecimento de andar à noite no deserto. E andando à noite no deserto, dificilmente enxergaria um buraco. E outro detalhe do deserto: nos desertos facilmente apareciam escorpiões. Então, quando eu tenho lâmpada nos pés, que é a palavra de Deus, dificilmente eu vou cair em algum buraco e dificilmente eu vou ser atacado por escorpiões. Pois bem, esse é o primeiro ensinamento aqui nesse canal. Eu quero pedir a sua ajuda para que nós possamos alcançar mais pessoas e impactá-las através do conhecimento bíblico e da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui sobre aquilo que você tem dúvida, sobre aquilo que você não entendeu acerca da palavra de Deus. Com certeza eu irei te responder e te ajudar a ter uma mente mais aberta para as Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.